Certo, vamos mergulhar nisso. Sejam bem-vindos a mais uma análise profunda. Hoje a gente vai fazer exatamente aquilo que muita gente pediu. Um resumo e um estudo detalhado da lição 9, intitulada Caídos. Essa lição faz parte de uma obra incrível chamada Justiça Divina. É um texto, olha, fascinante que convida a gente a repensar completamente o que significa o fracasso humano. A ideia hoje é desconstruir essa mensagem poderosa e olhar para cada detalhe com bastante calma. Nossa jornada não é só ler um texto, é realmente enxergar as profundezas da condição humana que ele revela. Para definir o tom da nossa exploração, pensem na tela A Paisagem de Colinas, do pintor impressionista Edgar Degas. Essa arte, que por sinal é usada na própria edição da obra como ilustração de abertura, funciona como uma metáfora literalmente perfeita para as trilhas da Terra. Porque a vida humana é bem isso, né? Uma paisagem imensa, às vezes meio árida, cheia de altos e baixos, curvas que a gente não vê e precipícios invisíveis. Ao longo da nossa análise, vamos manter essa ideia viva. Afinal, somos todos viajantes, percorrendo essas colinas imprecisas, compartilhando uma jornada espiritual que é muito, muito maior do que as nossas lutas do dia a dia deixam transparecer. E para organizar tudo, nosso roteiro de hoje é simples. Primeiro, o contexto da obra. Depois vamos entender quem são os caídos. Em seguida, as quedas invisíveis, passando para a dor como correção e, para fechar, a nossa própria fragilidade. Vamos lá? Começando então pela parte 1, o contexto da obra. Como eu comentei, a lição 9 pertence ao livro Justiça Divina, que foi ditado pelo espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Mas o detalhe que realmente muda o jogo aqui é o propósito do livro. Ele é basicamente uma série de estudos e dissertações construídos em cima de uma das obras fundamentais de Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Ou seja, todo esse texto que a gente vai mergulhar agora tem como pano de fundo uma reflexão pesada, no bom sentido, sobre justiça divina, responsabilidade moral, o peso das nossas escolhas e a doutrina espírita. Não é só um texto solto, é um pilar dentro de uma estrutura enorme de pensamento. Avançando para a parte 2, quem são os caídos? O que é super interessante aqui é a redefinição que o autor traz para a palavra caído. A orientação do texto vai direto ao ponto. Não podemos achar que os caídos são apenas aqueles que a gente encontra literalmente prostrados pela estrada. O conceito espiritual vai muito além do físico. Os verdadeiros caídos podem estar aí, vestindo roupas caríssimas, ocupando posições de poder gigantescas, andando por aí de cabeça erguida, só que por dentro estão completamente paralisados, tanto moral quanto espiritualmente. É quase uma cegueira nossa julgar a força de alguém só pela capacidade de se manter de pé no mundo material, não acham? Existe um paradoxo muito claro nisso tudo. De um lado, a gente tem aquela queda física escancarada. São as vítimas de inanição ou de desalento extremo, aquelas pessoas que repousam no chão e que a gente identifica na hora que precisam de socorro. Mas, por outro lado, o texto traz uma imagem poética que corta o coração. A torre inútil. Sabe, aquelas pessoas que garantem o corpo na vertical, aparentam uma grandeza enorme, mas estão intimamente prostradas? Pois é. Estáticas, sem nenhuma utilidade para o bem comum, presas dentro de si mesmas. Sacar essa diferença é o primeiro grande ensaio da lição de hoje. É um convite para treinar o olhar e enxergar muito além das aparências. O que nos leva à nossa parte 3, as quedas invisíveis. O X da questão é entender como atitudes do nosso dia a dia geram essas quedas invisíveis. Ações que parecem positivas ou até inofensivas podem, de repente, virar uma baita prisão espiritual. Pensa bem, um afeto desmedido, completamente insensato, acaba arrojando a pessoa nas trevas. O acúmulo cego de riqueza gera a miséria da usura. E, pasmem, até um devotamento extremo à própria dignidade pode acabar em intolerância pura. É um diagnóstico brilhante do comportamento humano. Mostra que a gente cai moralmente quando as nossas virtudes e os nossos desejos perdem o freio e viram correntes emocionais. E detalhando um pouco mais, vamos olhar para o que a gente pode chamar de queda por excesso de virtude. O texto nos dá um alerta sobre aqueles que caíram por devotamento à dignidade, transformando a justiça em uma verdadeira espada de intolerância. Pensem um pouco sobre isso. A vontade de ser justo pode acabar endurecendo tanto o coração que a pessoa passa a ferir todo mundo ao redor com uma rigidez absurda. O autor também cita quem cai na armadilha do orgulho, imaginando ser mais limpo e mais nobre que os irmãos. A ironia aí é gritante, né? A própria crença de ser puro e inabalável é o que derruba o indivíduo no plano espiritual. O orgulho cega, simples assim. Do outro lado da moeda, temos um segundo grupo de quedas que batem na tecla do materialismo e das emoções totalmente descontroladas.
Tem um alerta sobre quem cai na miséria da usura, como se fosse possível, sei lá, comer o dinheiro que acumulou chorando. É aquela velha ilusão de segurança que transforma a riqueza material em pobreza de espírito. O texto também fala de quem cai no fogo das paixões delinquentes, um incêndio que a própria pessoa ateia no seu caminho. E tem também quem cai nas grades do ódio, esquecendo que o que sustenta a vida é o perdão. Cada uma dessas paixões funciona como uma cela invisível. Tem gente caminhando livremente pelo mundo, mas carregando suas próprias grades de ódio e avareza nas costas por onde quer que vá. Chegando agora na parte 4, a dor como correção. Cada um deles traz a dor nos recessos da alma por elemento de correção. Dá até para fazer uma pausa depois de ouvir isso. O sofrimento oculto dessas pessoas, a angústia do avarento, a solidão bizarra do orgulhoso, o sufoco de quem odeia, não é um castigo jogado do céu. É, na verdade, um elemento de correção. A dor gerada pela queda já traz em si o remédio para o despertar. Quem erra e cai moralmente já carrega um tribunal interno funcionando a todo vapor, o que torna o nosso julgamento externo totalmente desnecessário. Então, sabendo que essa dor corretiva já está lá, fazendo o seu trabalho, a lição faz um chamado claríssimo e rigoroso à compaixão. A única atitude que faz sentido é a gente se aproximar para ajudar. O alerta é sério. Não podemos, de jeito nenhum, agravar o suplício moral de ninguém. Nunca devemos alargar essas feridas ocultas com críticas impiedosas ou escárnio. Gente, se a pessoa que cometeu o erro já está pagando o preço na própria pele por causa da sua queda invisível, atirar mais pedras só mostra o quanto nós mesmos estamos precisando de caridade e divisão espiritual, concordam? E, finalmente, a parte 5, a nossa própria fragilidade. Isso ilustra brilhantemente o desfecho da mensagem, trazendo à tona uma pergunta que ecoa na mente da gente. Será que algum de nós sabe se vai cair amanhã? O texto lembra que, hoje, a gente pode muito bem estar na posição confortável de estender a mão e levantar quem desfalecem. Hoje a gente tem essa força moral. Mas o amanhã é um novo dia de caminhada. É por isso que bater na tecla de orar e vigiar é constante. Sendo bem sinceros, a falhabilidade é parte de quem a gente é agora. Entender que a queda do outro hoje pode ser a nossa queda amanhã é literalmente a chave mestra para quebrar o nosso orgulho e despertar uma empatia real. E para fechar, a gente fica com aquela imagem duradoura e até reconfortante. Todos somos viajores nas trilhas da Terra, carregando fardos de imperfeições. Voltamos àquela ideia da paisagem cheia de altos e baixos do começo da nossa conversa. Estamos todos juntos dividindo a mesma estrada poeirenta, cada um lidando com o peso das suas próprias lutas invisíveis e falhas. Esse estudo de justiça divina não é para apontar o dedo para quem está no chão, mas para a gente reconhecer que todo mundo precisa de um apoio durante a viagem. E fica aquela reflexão final para levarmos adiante. Ao cruzar com uma torre inútil no caminho hoje, o que vai falar mais alto? O instinto de julgar ou a compaixão silenciosa de quem entende que também carrega um fardo pesado nas costas? Continuem explorando e buscando sempre compreender as profundezas dessas nossas trilhas.